A única coisa que ele parecia concordar com Alexandre de Moraes foi a validade da delação do Mauro Cid. Sim. Mas aí, quem acompanhou toda a fundamentação do Fux percebeu o seguinte: ele validou para não contrariar tudo, em primeiro ponto. Mas isso a gente percebia na hora. Porque custa caro, Miguel. Aluguel custa caro. Então ele falou de tudo isso. Aí a única coisa que ele parecia concordar com Alexandre de Moraes foi a validade da delação do Mauro Cid. Sim. Mas aí, quem acompanhou toda a fundamentação do Fux percebeu o seguinte: ele validou para não contrariar tudo, em primeiro ponto. Mas isso a gente percebia na hora. Porque foi perceptível que na validação da delação do Cid, o Fux, ele omitiu as cláusulas da delação que seriam inválidas, que é o favorecimento de não persecução criminal a familiares como o pai, a mulher e a filha mais velha. E ele também deixou de percorrer a jurisprudência que foi formada na Lava Jato com relação à delação de réu preso, em especial o réu preso que é solto depois de delatar, que foi o que aconteceu com Mauro Cid. E também, para quem fez todo esse discurso de incompetência, Caivano, vê-se que ele, por alguma razão, que naquele momento a gente ainda não sabia, validou a delação do Mauro Cid, apesar dele ter defendido a incompetência do STF. Porque se o STF é incompetente, a homologação é inválida porque o Moraes não poderia ser a autoridade do judiciário homologadora. Verdade, ele inclusive faz toda uma oratória ali durante seu voto, dizendo, olha, quem tem que fazer isso é o Ministério Público, aqui a gente tem o PGR, que teria, né, o engajamento aí necessário para poder fazer isso, a prerrogativa, melhor dizendo, para fazer isso. Ele constrói toda a narrativa baseada na lei, ou seja, com fundamentação legal, obviamente para mostrar que o Alexandre de Moraes fez, sem citá-lo, como você várias vezes disse, estava fazendo errado, ou teria feito errado. Então isso também lá na frente vai dar muito pano para manga, Pavinato, com toda certeza. Chupa esta manga, mas é sério. Eu achei estranho, mas depois eu entendi a maldadezinha, que foi uma maldadezinha, porque ele usou os termos da delação do Cid para comprovar que a denúncia da narrativa de golpe não procede. Porque nada daquilo consiste. E o que o Mauro Cid falou, isso de acordo com a leitura aí, na sessão de quase 11 horas, vê-se que ele usou as palavras do Mauro Cid para inocentar o Bolsonaro. A colaboração do Mauro Cid foi dada como válida para inocentar o Bolsonaro. Já que o Alexandre quer que ela seja válida, ela vai ser válida. Mas em sendo válida, a única coisa que ela comprova é a inocência do Bolsonaro. A gente pode até então chamar a delação do Mauro Cid como uma prova diabólica, né? Aquela que o direito trata como algo praticamente impossível de ser feito. Então o Luiz Fux usou aí, teve muita perspicácia para garantir que exista subsídio dentro da própria delação, do próprio voto do relator, da aceitação dessa delação para julgar improcedente, na visão dele, todo esse processo, né? Aí na sequência o Fux, ele disse que para o Ramagem a suspensão tem que ser total. O que tem toda a razão, afinal de contas, se a Débora do Batom, ela foi condenada por organização criminosa armada e golpe de Estado porque esteve em Brasília no 8 de janeiro, não tem como Ramagem não ter participado desses crimes e só não ter participado, não tem como ele não ter participado desse crime. Porque o que o STF fez? Quando a Câmara decidiu que ele não ia ser processado com relação, né, com base no artigo 53 da Constituição, que diz que os processos criminais contra deputados, senadores, eles são
suspensos, inclusive os prazos de prescrição e decadência, até o término do mandato, o STF fez uma malandragem e fatiou, falou não. Ele foi diplomado no dia 16 de dezembro de 2022, então ele não vai responder só pela depredação do patrimônio público, do patrimônio tombado, mas vai responder por organização criminosa, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Mas aí o Fux trazendo, é claro, toda a doutrina, a história da legislação brasileira e toda a jurisprudência do STF para mostrar que a organização criminosa armada é um crime continuado. De maneira que se a Débora do Batom respondeu por organização criminosa armada dentro do contexto do ramagem, esse crime prova, porque ele é continuado, que tudo para o ramagem tinha que ser suspenso, porque no dia 16 de dezembro ele foi diplomado deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, e se é um crime continuado, não tem como fazer esse corte. Não é o crime antes de diplomado e crime depois de diplomado, é o mesmo crime. E a partir dessa observação, que deu reconheceu a suspensão total para o ramagem, é aí que o Fux apresenta que é improcedente para todos os réus, estão sendo julgados desde ontem, 8 réus, inclusive o Jair Bolsonaro, devem ser improcedentes todos os pedidos de condenação por organização criminosa. Por quê? E ele explicou pela história da lei, jurisprudência e doutrina. Porque o PGR, o Paulo Gonet, maliciosamente subverteu o texto da lei. Porque a organização criminosa é a formação de um grupo de pessoas para cometer crimes indeterminados. E o PGR fala na denúncia que estavam organizados para cometer crimes determinados. Exato. E isso joga esta reunião de pessoas para uma associação criminosa, para uma coautoria, para coparticipação, mas não para organização. Exato. Que é para crimes indeterminados. E tem mais, e ele continua dizendo, é tão improcedente a organização criminosa porque o próprio PGR fala em crimes determinados e determina os crimes. Que é mais absurdo pensar ainda, e essa parte eu achei interessante, Cláudio, em organização criminosa qualificada pelo uso de arma de fogo. Por quê? E aí ele citou toda a doutrina, toda a jurisprudência para dizer que na organização criminosa, que é a união estruturada para o cometimento em tempo indefinido, de maneira continuada, de crimes indeterminados, que já não é porque o PGR assume que são determinados, para que a condenação seja qualificada, ou seja aumentada pelo uso de arma de fogo, a arma de fogo tem que ser usada. Não basta ter porte de arma. É isso. A arma tem que ser usada para o cometimento dos crimes indeterminados para os quais se formou uma organização estruturada e de maneira contínua, mesmo que informalmente. Isso. Tem que usar a arma. E sabe o que é interessante que eu achei nesta parte? Não sei se você lembra. Ele fala, porque se não for assim, ele olha para os colegas, todos nós aqui temos porte de armas, vocês entenderam o que eu quis dizer. Exato. E ele citou isso falando alguns segundos ou um minuto antes sobre a questão do PGR alegar que nos acampamentos existiam CACs e que então, em tese, teriam posse de arma, direito à posse de arma. Então, que é uma ilação absurda. Ele está desmanchando, sabe desmanche de veículo? Ele está desmanchando a denúncia
do PGR. Embora, como você também disse, ele elogiou o Alexandre de Moraes, ele elogiou o próprio Paulo Gonet. Ele falou que o Dino é atraente elegante. Porque é engraçado. É isso. Você acha que isso é elogio? Ele usou, de uma malícia, vamos chamar assim, né? De maliciosamente. A malícia carioca, exato, malemolência, malemolência carioca para seguir com o seu voto bastante contundente, sem ser por demais incisivo contra seus pares. Achei realmente não só prudente, mas elegante da parte do Luiz Fux. Mas foi um desmanche. Eu achei bacana o recado que ele deixou implícito ali. Ora, senhores, vocês estão dizendo que essa gente toda faz parte de uma organização criminosa e, pior, organização criminosa com uso de arma de fogo. Se amanhã a composição do tribunal for outra, nós todos temos porte de arma de fogo. Exato. Se tudo que eu digo aqui sobre cerceamento de defesa, que tem sido negado veementemente pelo ministro Alexandre, que tem um gabinete que faz coisas que não deveria, conforme revelações que o Brasil assistiu no Senado, através do Eduardo Talhaferro, o que se vai dizer? A primeira turma é uma organização criminosa qualificada pelo uso de arma de fogo, porque todos têm porte de arma. E ele quis deixar claro, para ser qualificado tem que usar. Eu não sei se você interpretou exatamente como eu, quando ele cita a questão da denúncia do PGR, Pavinato, conter notícias da imprensa. Me pareceu, foi a minha... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.